Seja bem-vindo ao Café Virtual. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre graça. O que é graça? Graça vem da palavra grega charis, que significa amor, favor, generosidade imerecida, incondicional. É uma palavra forte, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, porque nos remete a um Deus de graça, um Deus que nos criou, nos sustenta, nos dá a salvação, é um Deus que está conosco, né, em todo o tempo, sem a gente merecer. É um Deus que exala graça em tudo que faz, né? E eu queria pensar nesse termo graça, porque é um termo que é muito inerente, né, a toda a nossa história. No batismo dos católicos, a criança recebe a graça e o nome, né? Essa seria a simbologia. E por isso, muita gente antigamente dizia, qual é a sua graça? Significava assim, qual é o seu nome, né? A graça também, ela nos remete à beleza, a virtudes. Olha, ela é uma graça, ela é encantadora. Graça nos faz rir, é engraçado. Graça é de graça, é grátis. Graça vem de gratidão, de reconhecimento, né? Nós temos o culto de ação de graças, né? Nossa igreja tem feito esse culto toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, e é um momento lindo em que a gente agradece a Deus, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos pertence a Ele. É uma lei federal aqui no Brasil, coisa bonita, né? Graça é uma atuação, é uma empatia, é uma disposição em ajudar incondicionalmente a pessoa, né? Nós temos muitos exemplos de graça na Bíblia. Moisés e Neemias, né? Eles estejam a comodidade para ajudar o povo de Israel, demonstrando graça. Davi, em muitos momentos, ele demonstra e nos ensina a ter graça. No capítulo 30 de 1 Samuel, para mim é um capítulo que o título deveria ser Graça. Davi demonstrando graça ao longo de todo o capítulo, né? Essa história conta que Davi, ele estava no deserto com 600 homens e suas famílias. E o que acontece é que ele era perseguido pelo rei Saul. Um dia ele sai com 600 homens e volta ao seu acampamento chamado Siclague após 3 dias de guerra. Voltam cansados, mas encontram o acampamento devastado, tinha sido incendiado, suas mulheres e filhos levados cativos. E Davi, então, com 600 homens, saem do acampamento em direção em busca de suas famílias. Os amalequitas tinham feito isso. E eles vão em busca deles. Eles chegam num ribeiro chamado Ribeiro de Besor. E lá 200 homens não conseguem prosseguir, de tão exaustos que estão. E eles ficam ali no ribeiro e Davi com os 400 homens segue viagem. E nessa caminhada eles encontram um egípcio. Ele estava praticamente quase morto, fazia 3 dias que não comia, não bebia, doente. Então Davi dá alimento, dá água para esse egípcio. E depois descobre que ele tinha sido abandonado pelo seu senhor amalequita. Então, veja bem, o inimigo ele é sem graça, né? Ele deixa lá um aliado seu passando fome, doente, sem água, né? E vai embora. Mas Davi cuidou dele, Davi me demonstra graça. E esse jovem egípcio, né, esse homem egípcio, conduz Davi e seus homens até o acampamento dos amalequitas. Chegando no acampamento dos amalequitas, eles lutam e Deus restitui tudo que eles tinham levado de Davi, suas mulheres, seus filhos e também todos os seus bens. E Davi prossegue, volta para casa, para o seu acampamento em Siclague, passando pelo ribeiro de Besor. Quando chega ali, os 200 homens que estavam exaustos estão ali. E Davi, então, demonstra
graça, porque chega até ali, né, com cordialmente, aqui fala que saúda, Davi saúda aqueles homens cordialmente, é graça. Davi também, contrariando os demais, ele devolve não só as esposas, os filhos daqueles homens que não foram à guerra, mas também divide todo o despojo. Gente, que coisa fantástica, Davi mostrando graça. Davi mostrando a graça da gratidão, quando ele fala, não, vamos repartir tudo, porque a vitória quem nos deu foi Deus. Gratidão, reconhecimento. Em Atos 13, 26, Lucas faz uma homenagem a Davi. Ele diz, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu. Davi, um homem que serviu a sua geração. O que diferencia as pessoas? Uma das coisas que faz muita diferença é graça. A graça está empatia, tá simpatia, tá cordialidade no relacionamento. A graça da gratidão, de reconhecer a ajuda do outro. Isso evidencia um caráter nobre, digno, gracioso. Graça é você sair do script, é você sair desse contexto de um mundo egoísta que procura satisfação pessoal acima de tudo, né? Um mundo toma lá, tá cá, e você ser diferente. Graça, né, é procurar ajudar as pessoas sem criticar. Tento reconhecer, né, a fragilidade do outro, respeitar, né, o limite do outro, a dor, o medo. Não rotular isso como falta de fé. Se a pessoa está com medo, se ela tem problema, sabe, vamos respeitar, vamos amá-la, né? Pessoas legalistas, que geralmente têm uma vida medíocre, uma vida sem graça, são pessoas com histórico sem a graça. Deus é abundante em graça e nos ensina nesse mundo sem graça a termos graça. Porque Jesus veio pela graça para nos salvar. E isso começa nos nossos relacionamentos em casa com o nosso cônjuge, respeitando o limite dele, respeitando o jeito dele ser, todo o histórico dele, que pode levá-lo a ter medo, a ter problemas, a ter momentos difíceis. É ter graça com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Eles não são iguais a nós, eles têm limites, né? E nem sempre tem o desempenho que a gente espera. Então é mostrar graça. Graça é ir além da nossa obrigação, é ajudar o outro. É aquele colega que ajuda o outro fora do expediente. A pessoa sem graça fala a ele que se vire. Graça é você tirar uma casca de fruta do chão, né, de uma calçada, porque alguém pode cair. Uma pessoa sem graça fala, não fui eu que joguei, então não vou tirar. Graça é ajudar pessoas enfermas de corpo, de alma, né? Porque mesmo que você não tenha obrigação, que você não seja parente biológico, né? Uma pessoa sem graça fala, não é minha obrigação. Tem uma história muito linda, verdadeira, que um homem, ele levou um barco para ser pintado. E a pessoa que pintou o barco, ao ver, tinha um furo no fundo do barco. E ela conserta esse furo. E esse barco é devolvido para o dono. E os filhos do dono saem com esse barco para pescar. Quando o dono fica sabendo, fica desesperado, porque ele sabia da existência do furo, ele ia consertar. Mas ele fica muito agradecido quando ele percebe que o pintor do barco consertou também o furo. Que coisa fascinante, aquele pintor foi além da sua obrigação. Isso é graça. Como está a minha graça e a sua graça? Será que nós temos feito mais do que as pessoas esperam de nós? Nós temos feito mais do que o nosso dever? Quem vai além, que faz diferença, deixa saudades, né? Quem faz tudo o que precisa ser feito, isso é mais nada do que obrigação, mas fazer além é graça. Tem um filme que eu assisti há muitos anos, chama Terçu Uzalá.
Conta a história de um homem asiático, morador de Mongólia. E ele é um caçador e ele anda por toda a Mongólia. E ele, onde ele acha um abrigo, cavernas, ele fica. Mas ele não vai embora sem deixar lenha para o próximo que chegar ali. Porque o próximo que chegar ali pode estar se refugiando de uma nevasca. E ter madeira ali disponível pode ser a base da sua sobrevivência. Que coisa fantástica, né? Eu nunca me esqueci dessa cena. Graça. Graça para o outro que você conhece ou não conhece, mesmo que seja anônimo, né? Graça também para nós mesmos, não cobrar tanto desempenho de nós mesmos. Graça de gratidão a Deus, reconhecendo que Deus, Ele que nos sustenta e tudo que temos e que somos vem dEle. Em Salmos 63 diz assim: porque a tua graça é melhor que a vida e meus lábios te louvam. Que Deus ensine a mim e a você a sermos graciosos, a termos graça, sermos canal da graça dele para as pessoas. E que o nosso coração seja um coração grato. Eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis de pandemia, mais do que nunca as pessoas em nossa volta precisam da nossa graça, precisam que sejamos canais do amor e da graça de Deus. Que estejamos com o nosso coração cheio de graça. Que Deus nos ensine a termos graça. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigada por estar aqui comigo. Até agora. Fiquem com Deus.